Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma permaneça nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Este vídeo para nós saber profeticamente qual é o movimento que nós devemos se posicionar antes que as pragas caiam, antes que ocorra a segunda vinda de Cristo com todo o poder e grande glória para buscar a sua igreja. E qual é o movimento que nós devemos se posicionar e a mensagem que nós devemos pregar? Então, nós vamos ler pela a Bíblia e pelo Espírito de Profecia, que são os livros de Ellen G. White, para nós ver esta verdade clara e nós possamos se posicionar do lado do movimento profético e dar a mensagem certa para estes últimos dias, o qual é o último convite divino para o mundo se decidir para que possa cumprir a profecia que o evangelho foi pregado por todo o mundo. Então veio o fim. Então, meus queridos irmãos e irmãs, convido-os a ler comigo em Apocalipse capítulo 18, do verso 1 até o verso 4. Então, vamos iniciar. Apocalipse capítulo 18, verso 1, diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, e para não participar dos seus flagelos. Então, aqui nós vimos qual é a mensagem antes que seja derramado os flagelos de Deus, ou seja, as 7 últimas pragas, antes que seja tarde demais para as pessoas se decidir. Qual é a mensagem para nós pregar a este mundo? Aqui foi bem claro, é a mensagem da queda de Babilônia e o chamado: retirai-vos dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Irmãos e irmãs, também é confirmado claramente que esta é a mensagem, é confirmado no Espírito de Profecia, como também Ellen G. White afirma que esse movimento que prega essa mensagem, esse é o movimento profético que está dando o último aviso de misericórdia ao mundo. E para esta confirmação, nós vamos ler no Espírito de Profecia o livro O Grande Conflito, de Ellen G. White. O Grande Conflito, na página 604, o capítulo 38, o último convite divino, diz assim: a respeito de Babilônia, no tempo referido nesta profecia, declara-se: os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidade dela. Apocalipse capítulo 18 e verso 5. Encheu a medida de sua culpa, e a destruição está a ponto de cair sobre ela.
Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia. E antes de sobrevirem seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Esta a razão de ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com a sua glória e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em relação com a sua mensagem, ouve-se a chamada: sai dela, povo meu. Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Então, meus irmãos e irmãs, L.G. White confirma no grande conflito que este é o movimento que dará a última advertência aos habitantes da terra. O movimento que ilumina a terra toda com sua glória. E a mensagem, ela confirma, é essa, é o aviso da queda de Babilônia. E a chamada: sai dela, povo meu. Então, esta é a mensagem que nós devemos pregar. E este é o movimento que nós devemos se posicionar. O movimento que prega essa mensagem. Então, nós se uniremos com ele. Nós se uniremos com aqueles que estão pregando em viva voz esta mensagem, o aviso da queda de Babilônia, sem temer as consequências. Eles estão pregando, e o movimento que está pregando é este que nós devemos estar unidos com eles, com ele. Então, ainda L.G. White confirma no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, esta clara verdade. Mensagem Escolhida, volume 3, na página 405 e 406, diz assim: quando Jesus começou o seu ministério público, ele purificou o templo de sua profanação sacrílega. Quais o último ato de seu ministério foi purificar novamente o templo. Assim, na última obra, para a advertência do mundo, dois apelos distintos são feitos às igrejas: a mensagem do segundo anjo e a voz ouvida do céu: retirai-vos dela, povo meu, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos seus atos ínicos que ela praticou. Apocalipse capítulo 18, 1 a 5. Então, amados irmãos e irmãs, Deus aqui está mostrando pelo espírito de profecia que, assim como Cristo purificou o templo 2 vezes, a primeira vez no início do seu ministério e a segunda vez no final do mesmo, assim também será feito 2 apelos antes que as pragas caiam sobre este mundo. O primeiro é o aviso do segundo anjo, que é o aviso da queda de Babilônia. E o segundo apelo é: retirai-vos dela, povo meu. Então, esta é a mensagem para nós pregar. E esta mensagem acompanha a mensagem do terceiro anjo, como L.G. White fala claramente no livro Grande Conflito. Vamos conferir? Então diz aqui: esta é a razão de ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com sua glória e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia
em relação com a sua mensagem, ouve-se a chamada, sai dela, povo meu. Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constitui a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Agora vamos ver na página 606. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo, ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder. O Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão contagiados a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão patenteados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos, progresso do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo serão comovido. Então, aqui nós vimos que a mensagem para nós pregar é essa, o aviso da queda de Babilônia e o chamado, sai dela, povo meu. Com isso, acompanha a mensagem do terceiro anjo, a qual aqui Ellen White explica claramente que é desmascarando o espiritismo, desmascarando a união da igreja com o Estado, o qual ocorreu pela falsa liberdade religiosa, desmascarando os furtivos mais rápidos, progresso do poder papal. Tudo será desmascarado mediante estes avisos em viva voz nas ruas e nas praças, sem temer as consequências. Os irmãos foram testemunho deste movimento. Desde o ano 2020, nós estamos nas ruas e praças, sem temer as consequências. E agora o Senhor nosso Deus está revelando para a sua serva, Deuselene Souza, que estaremos de volta com um entusiasmo santo, mais forte do que antes, agora no dia 26 em diante. Poderoso movimento fora das igrejas, para desmascarar a queda das igrejas. Mas no dia 26 em diante, nós estaremos novamente dando este aviso, agora mais forte, que agora é com entusiasmo santo. Irmãos e irmãs, o único movimento que encaixa na profecia do grande conflito e na profecia da Bíblia do Apocalipse capítulo 18 é este movimento que em viva voz anuncia a queda de Babilônia. Sem temer as consequências, estamos desmascarando o espiritismo, desmascarando a besta que é o líder da Igreja Católica, o papado, desmascarando a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista fez para se unir como se uniu com o Estado, estando ela assentada na cadeira da ONU com o pastor Ganoni Diop e na Casa Branca com o pastor Bill Knott. Irmãos e irmãs, se eu fosse você, eu me uniria com o movimento profético de Apocalipse capítulo 18, que está se cumprindo a profecia bíblica e se cumprindo o espírito de profecia. O movimento que prega a mensagem. E a mensagem que nós devemos dar é essa que o movimento está pregando. O aviso da queda de Babilônia. Eu não vejo a igreja pregar. Eu não vejo o movimento fora pregar. Os movimentos fora enganam as pessoas com distribuição de livro. Mas não foi isso que está escrito na profecia. Não é isso que está escrito na profecia. Distribuição de livros. Não. É em viva voz, nas ruas, nas praças.
o movimento profético dando o último convite divino. Eu não vejo os templos adventistas pregar. Ela não prega mesmo, nem mesmo no púlpito. E se pregasse no púlpito, a mensagem não é somente para aqueles que já sabem. A mensagem não é para aqueles que já sabem. A mensagem é para os 8 bilhões de pessoas. O aviso da queda de Babilônia. Então, se eu fosse você, eu me uniria com este ministério, o qual é o ministério Quarto Anjo, a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Então, que Deus abençoe você, que você possa enxergar o movimento profético pela a mensagem que ele está pregando, a mensagem do aviso da queda de Babilônia e o chamado, sai dela, povo meu. Então, louvado seja Deus. Amém e amém. O profeta João, ele viu o poderoso anjo, o quarto anjo, descendo do céu e exclamou com voz potente: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Outro poderoso movimento fora das igrejas, para desmascarar a queda das igrejas. Porque as igrejas, elas se tornaram morada de demônios. Elas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Ela se uniu no pluralismo religioso. No dia 2 de junho de 2020, Donald Trump uniu as igrejas com o poder civil, uniu a igreja com o Estado, e as igrejas se tornaram morada de demônios.